Graças a paz, queridos. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo para domingo às 15 horas ali no YouTube. E nessa nova série nós estamos falando a respeito da dicotomia entre um Deus que é de movimento e um homem que é mais conservador. É dessa comparação entre Deus que movimenta e o homem que gosta do comodismo, do parado, que nós vamos aprender a seguir as linhas do Senhor, o caminho de Deus. E para isso nós vamos ver que Deus é quem traz o avivamento. Ele é o maior interessado nesse segmento. E antes disso eu quero ler uma palavra sobre isso, que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, na linguagem de hoje, aliás, na NVI, que diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra para o teu povo. Nós queremos pedir, Senhor, a unção do Espírito Santo, a direção do alto para essa ministração, que esta palavra venha a mover os nossos corações, para que a gente aprenda a sair do comodismo e entrar no mover do Senhor. Pai, unja-me agora com o teu poder, e eu também te peço que essa unção alcance, Senhor, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, para que eles também possam receber, Senhor, a revelação nova da palavra de Deus, que vai trazer mudança, que vai trazer compreensão, que vai trazer realizações no meio do povo de Deus. A ti, Senhor, desde já, eu quero te dar toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Amados, essa passagem aqui de Abacuque, ela é muito interessante, porque o profeta Abacuque teve uma visão antecipada do que aconteceria em Jerusalém, onde ele via as hordas da Pérsia, do reino persa, adentrando em Jerusalém, destruindo tudo. Ele ficou apavorado com a visão que ele teve. Então ele orou a Deus e pediu misericórdia. Na tua ira, Senhor, tem misericórdia. Veja, ele começa assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Deus é um Deus famoso. Ele se faz conhecer através das Escrituras. Antes das Escrituras era pelo método oral. Os pais traduziam para os filhos para os netos, e assim a tradição foi se passando e os feitos de Deus se tornaram conhecidos de toda a nação de Israel. E ele diz aqui, tremo diante dos teus atos, Senhor. A visão que ele viu, amados, foi aterradora. E ele tremeu diante disso porque ele não queria que Jerusalém passasse pelo que Jerusalém passou. Infelizmente, a nação de Israel aprontou muito no tempo do período do profeta Jeremias. Nós vemos que Deus levou 25 anos chamando a atenção daquele povo para que eles pudessem voltar aos princípios da palavra, mas não adiantou. E essa rebeldia culminou com a invasão de Babilônia para a cidade de Jerusalém, vindo arrasar a cidade, destruiu as portas a fogo, levou cativos nobres. Enfim, foi uma tragédia anunciada, porque Deus chamava a atenção desse povo durante muitos anos, e o povo rebelde, cabeça dura, não queria ouvir. E Deus permitiu ao profeta ter uma visão antecipada do caos que iria acontecer em Jerusalém. Agora, é muito interessante o apelo desse profeta, que ele diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Amado, Deus sempre moveu com a sua igreja. Deus sempre trouxe avivamento. Como eu disse no início, Deus não é um Deus parado, ele é um Deus em movimento. Ele está sempre movimentando o povo, chamando o povo para a realidade dos fatos.
Mas o povo, por sua vez, não gosta de mudança, então prefere ficar no comodismo. E isso nos cria dificuldade de entender os projetos do Senhor. O profeta está clamando mais uma vez que Deus realize, né? De novo, em nossa época, porque isso aqui Deus fez lá no passado, Ele fez no presente e vai fazer no futuro, porque agora nós estamos esperando, amados, um avivamento sobrenatural. É o último da nossa dispensação e há uma promessa de Deus de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne, não somente sobre os crentes, sobre os filhos de Deus, mas também sobre os que não são, para que prepare-se o momento do retorno de Jesus para arrebatar a sua amada igreja. Então o profeta pede que mais uma vez o Senhor libere a sua ira da nação e que venha fazer as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo, como o Senhor fez lá atrás. E em tua ira, esse é um aspecto muito interessante, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E a boa notícia, meus amados, é que Deus é o Pai das misericórdias. Deus é um Deus misericordioso. O que isso significa? Significa que a bondade de Deus é tão grande que Ele não consegue nos punir conforme merece os nossos atos. Pela sua misericórdia, Ele abranda o seu furor e Ele vai nos punir o mínimo que é possível para que também a coisa não fique de todo relaxada. Então Ele tem que punir para as pessoas se darem conta de que estão fazendo coisas erradas. Porém, essa punição é o mínimo que Ele pode dar para o máximo que a gente merece. Vamos ver o texto aqui de Atos 17, 22, que fala aqui da grandeza de Deus, dos projetos antigos de Deus e dos projetos atuais. Ele diz assim, ó, Atos 17, 26, de um só Adão, Ele fez todos os povos, para que povoem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que se deveriam habitar. Eu acho fantástico a ação de Deus no tempo, na nossa vida, na história. É porque Deus não é um Deus de improvisos. Deus não é um Deus de plano B. Deus traz tudo determinado, planejado, desde a fundação do mundo. Então, as coisas que estão acontecendo hoje não são que já foram programadas, já foram estabelecidas. Então, você vê, por exemplo, que de um só homem, Adão, ele fez todos os povos que existem hoje no planeta. E, anteriormente estabelecidos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos. Então, o tempo, que para nós é uma coisa bastante variável, para Deus não. Ele já de antemão planejou aquilo e vai acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E os lugares exatos, olha só a expressão, os lugares exatos em que deveriam habitar. Então você não está habitando hoje nessa cidade, nesse endereço, aleatoriamente. Não, já havia um plano de Deus para que eu e você tivéssemos o nosso lugar exato de habitação para servir a Ele, para povoar as cidades, os povoados. Então, não se assuste se as coisas estão acontecendo de maneira diferente. Está acontecendo de maneira diferente para você e para mim. Para Deus, não. Ele já havia planejado e Ele é um Deus que planeja e cumpre. Com Ele não tem desculpa, com Ele não tem passar pano quente em cima. Não. O que Ele planejou, doa em quem doer, Ele vai executar. Por isso, eu sugiro que eu e você possamos estar em linha, alinhado, caminhando debaixo da direção, da orientação do Senhor, que é sempre o melhor lugar que você pode estar. Veja, 2 Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão,
torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por esta razão, olha só, torno a lembrá-lo de que você mantenha viva a chama do dom. Veja, a Bíblia diz que Deus preparou um dom para cada um de nós. Agora, eu e você precisamos descobrir que dom é esse, para que possamos atuar, para que possamos nos movimentar dentro do nosso dom. Deus é um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão bom, que a gente não vai conseguir servir a Deus se não for debaixo do dom que Ele estabeleceu. Então, você não dê uma de esquecido. Aquele que recebe o dom de Deus e não desenvolve, esse vem se atrofiar e se perder pelo caminho. Mantenha viva a chama do dom que está em você. Dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Sempre que, quando tem uma campanha, um movimento da igreja, a gente tem a norma de ungir as pessoas, de pôr a mão nas pessoas, liberar a unção. A unção de Deus, ela é transferível pela imposição de mãos. Então, ninguém recebe dom de Deus à toa, dormindo. Acordou, estou com dom. Não, não é assim. Deus usa seus profetas, Deus usa homens de Deus para impactar a pessoa, para impor as mãos e ali transferir o dom de Deus para que a pessoa possa servir ao Senhor. Agora, veja bem, quando Deus começa algo, amados, Ele já vê o fim da história. A sua vida, amado, e a minha vida já está definida. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Eu e você não sabemos. Por isso, não adianta você espernear, não adianta você se irritar, não adianta você reclamar, não adianta você emburrar, porque vai acontecer, meu querido, exatamente do jeito que Deus planejou. Então, quando Deus faz algo, Ele é um Deus completo, Ele tem princípio, meio e fim. Mas Ele é assim, na medida que Ele começa algo, Ele já mostra o fim da coisa, como é que vai ficar. Então Deus não tem projeto inacabado, Deus não tem projeto, desculpa, que fica no meio de caminho. Não, não. Por mais difícil que esteja a coisa, por mais complicado, confie em Deus, acredite nele, obedeça a Ele, que você vai chegar ao seu final num bom termo, numa boa colocação, numa boa visão daquilo que Deus estabeleceu para você e para mim. Veja, em Isaías 46, versículo 10, está escrito o seguinte: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo aquilo que me agrada. Então, meus amados, Deus é um Deus que tem vontade. Infelizmente, a vontade de Deus choca com a nossa vontade, porque a nossa vontade é humana, é carnal, mas a vontade de Deus é sobrenatural, é santa. Então, observe bem, nós precisamos entender que os projetos de Deus não podem ser frustrados, está escrito em Jó. E desde os tempos remotos, ele mostra o que ainda virá. Isso aqui ele está falando da ação profética do Senhor. Deus conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Então, veja bem, Ele diz, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, eu gosto muito do Salmo 42:8, que diz assim: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Querido, se eu e você colocar no nosso coração o desejo, o empenho de fazer sempre a vontade de Deus, nós vamos ser muito felizes. Por quê? Porque Deus sempre planejou o melhor para nós. Agora, nós damos uma de sabido, entre aspas, querendo achar que fazemos melhor do que Deus, e aí nós nos perdemos na história. Portanto, não tente convencer Deus da sua vontade.
Abra mão, querido, da sua vontade e fique com a vontade do Senhor. Você vai sofrer menos, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais feliz, você vai ser mais realizado. Sabe por quê? A tua vontade até pode ser boa, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus amados, não discuta, abra mão, aceite o plano que Deus tem para a sua vida, que você será uma pessoa muito feliz. Aqui está escrito e não muda, que Deus faz tudo conforme lhe agrada. Então não tente ir contra essa determinação, esse versículo, porque você só vai sofrer, só vai ter dificuldades se você tentar mudar o quadro da história. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas essas coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por sobre mim mesmo. Tem muita gente que se acha muito importante na igreja, tem muita gente que se acha muito importante no ministério. Ah, se eu não estiver presente lá, o negócio não vai acontecer. Meu amado, isso é uma ilusão. Isso é uma ideia falsa. Deus não precisa de você e de mim para nada. Ele sozinho se basta. Está aqui escrito, ó. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre da sua mãe. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fiz todas essas coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Então, quando Deus nos chama para trabalhar na sua obra, eu vejo isso, meu amado, como uma grande vitória, como uma grande bênção, porque quem sou eu, quem é você, para que Deus use-nos na sua obra? Mas Ele faz. Ele criou o homem, Ele gosta do homem, Ele gosta de mim, Ele gosta de você, e Ele quer nos envolver na sua obra, para que nós não nos sintamos como um peixe fora d'água, como alguém inexpressivo, como alguém que não tem valor. Não. O fato de Deus colocar você e eu nos seus projetos é para nos engrandecer, é para nos deixar felizes por servir ao Senhor, é por achar que Deus está nos dando uma oportunidade de servir a Ele na sua casa, na sua obra, no seu reino. Portanto, não queira ser maior do que Deus, mas seja humilde, seja manso, seja tranquilo e, por favor, aceite o projeto do Senhor, que é um projeto de excelência, que é um projeto maravilhoso e que vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Em Isaías 45, 18 e 19 diz assim: pois assim diz o Senhor que te criou, aliás, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. E diz: eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Eu falei secretamente, não falei secretamente, de algum lugar numa terra de trevas. E eu não disse aos descendentes de Jacó: procure-me à toa. Não, eu sou o Senhor, falo a verdade, eu crio o que é certo. Eu acho isso aqui muito interessante, porque existe uma teoria de alguns estudiosos que a terra foi destruída quando o Senhor lançou Lúcifer sobre a terra. Foi no momento de caos, um momento que a ciência diz que foi a queda de um meteoro que destruiu os dinossauros, que destruiu toda a fauna, a flora, o planeta. Mas essa tese não tem guarida nesse versículo aqui, porque ele diz assim, ó, olha o que ele diz aqui: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia. Ele não criou a terra para ficar vazia, mas a formou para ser habitada. E Ele diz: eu sou o Senhor
e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. E eu não disse aos descendentes de Jacó, procure-me à toa. Não, eu sou o Senhor que falo a verdade e anuncio o que é certo. Então veja, esse texto nos afirma que Deus criou a terra para ser habitada, para ser um lugar aprazível, para ser um lugar onde o homem iria encontrar uma morada maravilhosa. Eu percebo que quando Deus criou Adão e Eva, não havia nada que ele pudesse botar o homem. Então ele plantou um jardim. A Bíblia diz que ele plantou um jardim na banda do Oriente, no Éden. E nesse jardim ele fez questão de colocar árvores frutíferas, boas aos olhos e boas para dar alimento. Então Deus é um Deus que está preocupado com o nosso bem-estar, com o nosso prazer, com o nosso deleite. Então nesse jardim ele pôs árvores lindas, maravilhosas aos olhos das vistas e também árvores maravilhosas do ponto de vista do sabor para alimentar. Você sabe que até a época do dilúvio, o ser humano ele era vegetariano, ele não comia carne. Então, só depois do dilúvio é que Deus liberou o homem para comer carne. Mas a época da turma de Adão até o Noé, o pessoal era vegetariano. Então, mas para isso, ele fez árvores muito saborosas, árvore muito bela, porque Deus é um Deus lindo, Deus é um Deus de excelência, ele não faz nada de errado. Então, quando ele criou a terra, ele a criou para ser habitada, para ser morada dos homens, morada de excelência. Por isso que Deus é um Deus de excelência. Tudo que ele faz com excelência. Deus não faz nada de qualquer maneira, porque ele é Deus todo-poderoso. Aqui nós vimos que também Deus faz coisas extraordinárias, e Moisés é uma testemunha disso. Quando aquele grupo de rebeldes da congregação de Israel questionou a autoridade de Moisés, Moisés falou algo para Deus da seguinte forma, olha só. Números 16, 30. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, eles descerão vivos ao Sheol. Então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. É interessante observar que para esses homens que contestaram a autoridade de Moisés, que não aceitaram a liderança de Moisés, Deus ele joga muito pesado com líderes, com subalternos que não obedecem, que não respeitam aquelas pessoas que Deus coloca sobre as suas vidas para os liderar. Então, Moisés não precisou discutir com aqueles camaradas lá, Datã, Abirão, né? Que Corá, Natã e Abirão, que lideraram aquela rebelião. Moisés não bateu boca com eles, não provou que ele era melhor, não provou que ele era líder. Só disse o seguinte, querido, deixa eu falar algo para vocês. Se esses camaradas aqui morrerem com algo super sobrenatural, olha só, ele não queria que Deus apenas punisse, mas que desse um exemplo vivo para toda a comunidade. Se esses caras morrerem, se a terra se abrir, olha só, e esses camaradas e suas famílias descerem juntos e a terra os engolir, então vocês vão saber que Deus é comigo, que Deus está do meu lado. Amado, foi exatamente o que aconteceu. Então, isso serve de um alerta para você e para mim, que nós não devemos brincar com os homens de Deus que ele coloca para liderar o seu povo, pastores, líder de célula, líder de ministério. Vamos respeitar, mesmo que você tenha suas divergências, feche a sua boquinha, fale com o Senhor e se submeta àquela liderança para o seu próprio bem. Lidar contra a liderança é complicado. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de Miriam.
e Arão, que eram irmãos de Moisés. Eles não gostaram que Moisés se casou com uma mulher etíope, cuxita. Não gostaram e meteram o bico. E Deus não gostou. Eu vou ler o texto para você entender melhor. Diz assim, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Olha a palavra crítica. Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ou seja, será que Moisés é o único cara que vale alguma coisa nesse acampamento? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Aí eles estão se elevando. E o Senhor ouviu isso. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em João 9,31, em algumas versões, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Essa versão está errada. O correto é, sabemos que Deus não atende a pecadores. Porque Deus ouve todas as orações que se fazem, todas as murmurações, todas as queixas, todas as críticas. Tudo que eu e você fazemos, meu amado, de bom ou de ruim, é registrado nos livros de Deus. Portanto, pense duas vezes antes de falar, antes de fazer, para não entristecer o coração do Pai, para não aborrecer ao Senhor. Você achando que Deus fez uma escolha errada, botou um líder que não está com nada, Deus põe quem Ele quer. Ele sempre põe o melhor. Olha aqui. E o Senhor ouviu isso. Veja, tudo que você fala na sua casa, no interior do seu quarto, achando que ninguém vai ouvir, meu querido, Deus ouve. Por isso que eu digo para os jovens hoje, querido, Deus tudo vê, Deus tudo ouve. Portanto, veja lá o que você anda fazendo, o que você anda dizendo. Então, e o Senhor ouviu isso, e ele disse, aí agora vem a repreensão. Ouçam as minhas palavras. Deus ficou irritado aqui, ficou chateado. Ouçam as minhas palavras, 2 pontos. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos. Falo com ele, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Eita, meu Deus, olha aqui a situação. Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? Eu e Moisés temos intimidade, nós estamos ali sempre juntinhos. Eu amo Moisés, é um cara muito amado do Senhor. Agora vem vocês aí, vocês dois, falar mal do meu servo. Que história é essa? Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. O Senhor saiu da tenda, foi embora. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Então Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Gente, é muito sério. Quando eu e você criticamos um líder que o Senhor coloca sobre nós, pode ter certeza que a lepra vai te pegar. Então, meu querido, você quer ficar livre da lepra? Eu quero. Então, fecha a boquinha e não fale nada. Vamos ver o texto aqui com mais detalhe. Então, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Amados, Moisés é livre, ele se casa com quem ele quiser. O que é que você tem com isso? O que é que eu tenho com isso? É a mesma coisa quando o Senhor falou para Pedro, Pedro, você vai fazer assim, 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 assado. Aí passa João na frente, e aí Pedro pergunta, Senhor, e quanto é esse aqui? O que é que vai acontecer com ele? Aí o Senhor falou, Pedro, que te interessa
se eu quero que João fique até eu voltar. Quanto a você, Pedro, cuide da sua vida. Um dos grandes problemas, querido, do povo de Deus é querer se meter na vida dos outros. Ora, eu já tenho muita coisa para cuidar de mim mesmo. Então por que eu vou ter que me preocupar em cuidar da vida do outro, falar mal, criticar, reclamar? Todos nós somos criatura de Deus, tá? Uns são filhos, outros são criatura. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus ama a todas as suas criaturas. Ele não admite, ele não aceita que eu e você falemos mal de nenhum ser humano. Por quê? Se eu falo mal do ser humano, eu estou falando mal de Deus. Sabe por quê? Foi Deus que criou o ser humano. Então nós temos que entender que tudo que há nesse planeta pertence ao Senhor. Inclusive os homens, as mulheres, os animais. Então, toda vez que você abre a boca para criticar fulano, cicrano ou beltrano, você está ofendendo a Deus. Porque todas essas pessoas, as quais você está falando e criticando, são criaturas de Deus. Muitos deles não são filhos, mas não significa que Deus só ama os filhos. Não, ele ama os filhos mais. Porém, ele ama todas as criaturas. Então, eu e você precisamos vigiar, cuidar, para não falar mal, para não criticar, para não acontecer com você e comigo o que aconteceu com a dona Miriam. Então, a pergunta vem aqui, a queixa dos dois irmãos. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ele quer dizer, não, Deus fala por Moisés, fala por mim, fala por Arão, então Deus tem que nos colocar nós três aqui no mesmo nível. Errado. E aqui o Senhor vai explicar o erro. Perguntaram também nós, não é? E o Senhor ouviu isso. E ele disse, ouça as minhas palavras. Aí vem agora a repreensão, vem agora o puxão de orelha. Quando entre vós há um profeta do Senhor, e aí se aplica este caso para Miriam e para Arão, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Então Deus, com esses pastores, com esses profetas, com essa turma aí, Deus fala em visão e sonho. Visão, muitas vezes você não entende, sonho pior ainda. Não é assim, olha o detalhe. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Primeiro, ele é fiel em toda a minha casa. Será que Deus pode falar isso da sua pessoa e de mim? Ó, tem aqui o apóstolo Eliezer, que é um homem fiel em toda a minha casa. Eu espero que o Senhor fale isso de mim, porque eu tenho me esforçado para isso. Mas eu não posso garantir que eu sou 100% fiel. A grande bênção é que mesmo quando eu sou infiel, quando eu não deveria ser, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, vamos ver lá. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, falo face a face. Olha, gente, que detalhe. Claramente, e não por enigmas, porque ele vê a forma do Senhor. Gente, não brinque com o homem de Deus que tem intimidade com Deus. Cada um de nós tem um nível de intimidade. Eu estou me esforçando para melhorar o meu nível. Agora, Moisés, para mim, é um dos caras que mais tem intimidade com Deus na Bíblia. Porque ele falava com Deus face a face, ele pediu para ver a glória de Deus, ele falou, ó Senhor, se você não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Amado, o cara tem que ter muita moral, o cara tem que ter muita intimidade com Deus para falar um negócio desse. Ó Senhor, não, eu vou te mandar um anjo poderoso. Não, anjo eu não quero. Esse Moisés era abusado, irmãos, porque ele sabia o Deus que ele servia. Moisés era um cara que no dia que Deus falou que ia destruir as pessoas, ia escolher Moisés para ser o líder dele, ele falou, Senhor, não faça isso. Se o Senhor tiver que fazer isso, olha o detalhe, risca o meu nome do livro da vida. Amados,
Isso é coisa que Moisés fale para Deus, e Deus, por amar Moisés demais, não riscou o nome de Moisés e não destruiu o povo, porque Deus ficou tão irado com os atos pecaminosos do povo de Israel, que ele queria fulminar todo mundo. Moisés falou, não, Senhor, não faça isso. Acontece que o Senhor que trouxe esse povo para o deserto. Se fizer um negócio desse, os teus inimigos vão dizer, olha, Deus tirou o povo da terra do Egito, mas não conseguiu mantê-lo lá, matou todo mundo. E Deus automaticamente captou o pensamento de Moisés. Falou, Moisés, você está certo. Não vou matar todo de uma vez, mas eu vou eliminar um por um desses que estão contra a minha pessoa. E foi o que aconteceu. Dos que saíram do Egito, acima de 20 anos, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Os outros todos morreram. Mas a grande notícia é que Deus entrou em Canaã com a mesma quantidade de gente que ele saiu do Egito. Amado, qual é o mistério aí? É simples. Durante o êxodo, durante a caminhada no deserto, as pessoas tinham filhos, nasceram filhos novos no arraial, e o Senhor conseguiu entrar em Canaã com a mesma quantidade de gente que ele saiu do Egito, embora ele tenha matado todos de 20 anos para cima que aborreceram o Senhor. Então Deus sempre faz a vontade dele. Às vezes não do jeito que ele quer, como ele queria matar tudo de vez, mas ele falou, não, não faça isso. Aí ele, tá bom, Moisés, mas esses camaradas que estão contra mim não vão escapar, como não escapou. Então, no deserto, morreram todos esses que saíram do Egito acima de 20 anos, mas em compensação, outros nasceram durante esse período que fechou o número de pessoas que saíram e entraram na terra prometida. Então, Moisés é um homem de intimidade, querido. Então, o que vale para nós, amados, é ter intimidade com Deus, é buscar a face do Senhor, adorar o Senhor, buscar o Senhor nas madrugadas, porque você demonstra o seu amor mostrando o esforço que você faz para esse amor. É muito fácil você abrir a boca e dizer, eu amo o Senhor. Mas lá no fundo, será que você ama ou você está jogando para a torcida? Tem isso. Então, Moisés não. Moisés não precisava provar nada. Aqui é Deus que está dando testemunho dele. Olha aqui. Com Moisés, amado, eu falo face a face. Ora, nenhum homem que se conhece falou face a face com Deus, a não ser Moisés. Ó, e falo com ele claramente, não por enigma. Amado, sabe por que Deus fala conosco por enigma? Porque quando a gente comete um erro, Deus bota na conta de que você não entendeu. Ele falou A, você entendeu B, e por causa disso ele não te mata. Agora, se ele falar com você e comigo claramente, face a face, e nós desobedecermos, aconteceu com Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Quando chegou na entrada da nova terra, Deus mandou ele subir no monte Nebo. Sobe lá no monte, Moisés, porque lá veja toda a terra de Canaã que eu vou dar para o povo de Israel. Você vai ver, mas você não vai entrar, porque você não me honrou nas águas de Meribá. Eu mandei você falar a rocha, e você bateu na rocha. Então, esse é o problema de falar cara a cara, de falar face a face, falar sem enigma. Aí você não tem desculpa, meu irmão, de dizer que não entendeu. Glória a Deus que ele fala comigo e com você em sonhos, por enigmas, que nos dá a oportunidade de não acatar 100%, mas fica por conta que você entendeu errado. Eu sempre que vou fazer as coisas, eu falo, Senhor, por favor, testifica se é isso mesmo que eu tenho que fazer, se é isso que o Senhor quer que eu faça, porque eu não quero errar. Então, a gente não tem a resposta claríssima de Deus, como Moisés tinha. Mas aqui Deus está falando isso para Miriam, para provar para ela quem era Moisés e quem era ele. Deus, quando falava com Arão e com Miriam, era por sonho e por enigma.
Mas com Moisés não. Face a face, diretamente, porque Moisés via a forma do Senhor. E aí vem a grande pergunta: por que vocês não temeram criticar o meu servo? Amados, eu sou apóstolo pela graça do Senhor, mas me chamam muito de pastor, de irmão, de Eliezer, de Ezé. Para mim, o maior galardão não está no título de mestre, de pastor, de apóstolo. Para mim, o maior cargo, o maior nome é servo. Servo é aquele que serve. No dia que você aprender, meu querido, as bênçãos que Deus tem para os seus servos, você nunca mais vai querer ser chamado de outra coisa a não ser de servo. Na oração de Salmo 143, 10 e 11, diz assim: Senhor, destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Meu Deus. Então, amado, você ser servo de Deus é talvez o maior galardão que você possa ter, porque é Deus chamando você de servo. Né? Muita gente quer ser servo, mas não é. Mas Moisés não. Você não temeu falar contra o meu servo Moisés? Tá? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. O Senhor deu o recado, ó, você mandou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam, leprosa, estava leprosa. Sua aparência era como da neve, e Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Eles ficaram 7 dias parados por causa disso. E aí, o que é que Arão fez? Moisés, meu irmão, nos perdoe porque nós criticamos você e agora sua irmã está leprosa. Por favor, ore a Deus para tirar a lepra dela. E Moisés, um homem bondoso que era, orou. Deus falou assim, tá bom, eu vou curá-la, mas ela vai ficar 7 dias parado curtindo a sua lepra. Então, meus amados, Deus perdoa os pecados, sim, mas ele não perdoa as consequências do pecado. Portanto, cuide muito antes de pecar. Mas vamos orar que o nosso tempo foi embora. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, que nós possamos ter temor de Deus no coração e tomar essas palavras como base para a nossa vida, para que possamos ter uma vida calma, tranquila e sossegada. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, peço que o Espírito Santo complete a obra na vida dos meus irmãos. Também agora, Senhor, nós queremos fazer uma oferta de amor na tua casa. Pai, abençoa aqueles que estão fazendo seu Pix agora em favor da conta 41 99979 6625. Querido, Deus não precisa da sua oferta, mas eu e você precisamos ofertar para receber a colheita de Deus, a multiplicação de Deus, a bênção do Todo-Poderoso. Pai, abençoa aqueles que nesse momento estão ofertando na tua casa, no Pix 41 99979 6625. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos assistem agora. E eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Meu amado, se essa palavra lhe edificou, compartilhe em pelo menos 5 pessoas. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Indique o nosso canal, que tem muitas palavras de excelência lá gravadas, para que a palavra do Senhor não fique restrita a nós, mas que ela possa ser espalhada pela face da terra para todos aqueles que necessitam receber uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção para cada um. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Faço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.